Oi, tudo bem com você? Eu sou o Cris e hoje eu vou te mostrar 6 maneiras de usar saída de dados aqui dentro do Portugal Studio. E para eu te mostrar essas 6 opções, eu já criei o código e vou te mostrar passo a passo como cada uma delas funciona. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma variável do tipo cadeia, eu chamei essa variável de pessoa e coloquei o nome Felipe dentro dessa variável pessoa que é do tipo cadeia. Se você não sabe declarar variáveis no Portugal Studio, é só você clicar no card que vai aparecer agora, que você vai ser direcionado para um vídeo que eu explico de maneira bem detalhada como declarar todas as variáveis que existem no Portugal Studio. A segunda coisa que eu fiz foi criar outra variável do tipo inteiro, chamei ela de ano atual e atribuí o número 2020 a essa variável. E agora começa de fato a explicação sobre 6 maneiras de usar saída de dados aqui no Portugal Studio. Bom, a primeira maneira é a maneira que eu considero a mais simples, que é você simplesmente colocar um texto entre aspas e mostrar para o usuário usando o comando escreva. É esse comandinho que a gente usa para mostrar dados para o usuário através do console. Então não tem segredo, eu simplesmente coloquei uma mensagem qualquer aqui entre aspas. Sempre precisa estar entre aspas. Sempre que você quiser mostrar um texto para o usuário, você precisa colocar esse texto entre aspas. Ou então você pode simplesmente atribuir um texto a alguma variável do tipo cadeia e mostrar para o usuário. Então a primeira maneira é mostrar um texto para o usuário, né? Que nem eu fiz aqui. Esse /n quer dizer que vai pular para a próxima linha assim que mostrar essa mensagem. Então toda vez que tiver esse /n quer dizer que vai pular para a próxima linha. Como eu queria pular para a próxima linha só depois que eu mostrasse essa frase, então eu coloquei o /n depois da frase. E é importante lembrar que o /n precisa estar entre aspas. A segunda maneira de mostrar dados para o usuário é você combinar algum texto com o dado de alguma variável. E de novo eu coloquei o /n aqui. Observe que o /n está entre aspas também de novo aqui, porque é assim que ele funciona, sempre entre aspas. Então o que eu fiz aqui? Eu combinei um texto com o nome de uma pessoa, com um dado de uma variável, né? Essa variável que eu criei aqui em cima, que eu chamei ela de pessoa, eu coloquei o nome Felipe dentro dela. Então aqui eu falo assim: oi, eu sou o espaço, fecha aqui a aspas, coloca o símbolo de mais, e dessa forma você vai juntar um texto com o dado de alguma variável e mostrar para o usuário. A terceira maneira é simplesmente você mostrar um texto junto com algum número. Nesse caso eu coloquei aqui 5 mais 4 igual. Isso aqui é um texto. Embora esses dois sejam números, eles estão entre aspas, então o Portugal Studio entende que isso é um texto. Então é exatamente isso que ele é, um texto. Então 5 mais 4 igual, aí eu coloquei aqui o símbolo de mais e coloquei o número 9. Então dessa forma eu combinei um texto com um número do tipo inteiro. E de novo o /n no final, porque eu queria que pulasse para a próxima linha. Uma outra maneira que eu tenho, e claro você também tem, de mostrar dados para o usuário, de usar a saída de dados aqui dentro do Portugal Studio, é combinar textos com operações matemáticas. E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei um texto que fala o seguinte, que 10 menos 3 igual. Só isso que eu fiz, eu coloquei um texto que diz isso. Só que, ao invés de eu colocar 7 direto aqui, né, porque, claro, 7, 10 menos 3 é igual a 7, em vez de eu colocar aqui o número 7 direto, eu fiz uma operação matemática. Eu coloquei aqui 10 menos 3, que vai dar a mesma coisa. É a mesma coisa que eu colocasse 7 aqui, porque 10 menos 3 também é 7. Então, eu combinei aqui um texto com uma operação matemática. Essa é uma outra maneira de você usar essa saída de dados aqui dentro do Portugal Studio. Outra maneira também que você tem de mostrar dados para o usuário é simplesmente colocar uma variável sozinha aqui. Sozinha. Eu poderia ter colocado essa variável aqui sozinha, entendeu? Eu poderia ter colocado só assim e já ia mostrar. Por que eu não fiz isso? Porque senão o próximo dado que o Portugal Studio mostrar vai ficar grudado com esse aqui. Eu não quero que fique grudado, eu quero que pule para a próxima linha. Mas eu poderia mostrar dessa forma também, só o dado de uma variável cru, nu e cru. Mas eu não quis fazer isso porque senão ia ficar muito feio. Então vou voltar do dia que estava aqui antes. Pronto, /n. Aí quando mostrar o dado dessa variável, aí vai pular para a próxima linha. E a última maneira, que é uma maneira um pouco mais avançada de mostrar dados para o usuário, é através do retorno de alguma função. Você pode tanto criar aqui no Portugal Studio funções do tipo vazio, quanto funções de algum tipo específico. Pode ser uma função do tipo cadeia, uma função do tipo inteiro, do tipo real, do tipo lógico.
E essas funções que geram retorno, o que elas fazem? Você coloca algum dado nessa função e ela vai te retornar algum valor. Nesse exemplo em questão, o que eu fiz? Eu criei uma função que vai calcular a média. E vai calcular a média de 4 números. Para a gente fazer o cálculo de uma média de 4 números, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esses 4 números, somá-los. Depois de somá-los, dividir por 4. Por quê? Porque são 4 números. Então é exatamente isso que a função vai fazer. Essa aqui foi a função que eu criei. Eu não vou explicar como funciona essa função aqui nesse vídeo, porque o foco desse vídeo é saída de dados. Mas se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, pode ter certeza absoluta que eu vou trazer um vídeo explicando como criar funções tanto do tipo vazio quanto funções de algum tipo específico, como no caso essa aqui do tipo inteiro. Então é só se inscrever no canal que você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo em breve. Mas voltando aqui então à nossa aula de saída de dados, então eu simplesmente peguei e retornei algum valor aqui para mostrar para o usuário. Eu simplesmente peguei essa função que ela vai retornar o valor. Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai retornar, né, a média desses 4 números. Eu poderia ter colocado qualquer número aqui, mas eu coloquei aqui o 30, o 10, o 5 e o 35. Mas eu poderia ter colocado aqui o 7, o 45, o 90. Poderia ter colocado qualquer número que eu quisesse aqui nesses espaços que você está vendo. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou retornar algum valor e vou mostrar esse retorno desse valor para o usuário. Então essa é a sexta maneira de mostrar dados para o usuário. Então essas foram as 6 maneiras de mostrar dados para o usuário no Portugal Studio. As 6 maneiras de usar saída de dados aqui no Portugal Studio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e falou, até a próxima. Tamo junto.